Então, no vídeo de hoje, você vai ver como reparar o decalque, a segunda tinta na S10, a customização de acessórios como a capota náutica, para-choques e os reparos na pintura e no verniz. Às vezes, na sua pintura, pode acontecer de, na hora de você tirar a máscara, arrancar um pedaço da tinta que foi pintada. Mas arrancar o decalque já envernizado, isso para mim é inédito. É claro que a estrela do vídeo de hoje é o reparo no decalque e no verniz. Mas vamos começar pelo início desse caminho. A S10 foi preparada para receber a segunda tinta, tendo seu polimento sido concretizado. Então, uma vez ela polida, ela já pode receber os detalhes da segunda cor. E aqui nós aproveitamos também para já ir customizando a grade da frente do carro. Ela possui o Santo Antônio com uma capota marítima. Esse ferro do Santo Antônio, ele é exatamente da mesma cor do acabamento lateral da vigia das janelas. Então aqui o que acontece? É interessante você retirar todas as rebarbas. O plástico ele vem com uma espécie de pelezinha da fábrica. Enfeia, ele é como se fosse um plástico. Quem faz plástico modelo, imagina o que eu estou falando. Vem uma pelezinha, vem uma película entre as partes a serem montadas. Então, para que ele fique mais realista e para que ele fique melhor, é necessário que essa pelezinha, que essa película seja retirada. Outro detalhe interessante aqui, a textura do Santo Antônio não é a mesma textura da lona da capota marítima, né? Eu optei aqui colocar uma textura porosa na lona da capota para diferenciar do ferro do Santo Antônio. Eu usei um preto total nela. As partes de borracha e ferro eu usei um cinza escuro, um cinza bem escuro, e assim vamos fazer com para-choque frontal, para-choque traseiro, retrovisores, todas as peças que fazem o adorno da lataria da S10. Simplesmente ele passa com preto sem problema algum. Quando você tem o preto e esse cinza escuro, então você vai ter duas nuances, duas tonalidades que vão ficar bem marcantes e fáceis de você ver. Basicamente é hora de envelopar o carro para fazer a pintura da segunda cor. Além da fita própria, apropriada para pintura, eu gosto de usar também aquele papel de envelopamento que é usado nas pinturas automotivas nas oficinas de reparação. É um papel que ele é muito interessante porque ele se molda com uma facilidade muito grande aos contornos da miniatura. E ele evita o uso de muita fita adesiva. Você sabe que sempre corre o risco dela sair arrancando uma tinta, sair arrancando alguma coisa. Então, quanto menos fita adesiva for usada na segunda tinta, melhor. E esse papel cumpre bem a função. Agora é hora de retirar as máscaras e ver como ficou a segunda pintura nos acessórios, para-choques e outras pequenas peças e principalmente na lataria. Só que dessa vez, para mim, aconteceu algo inédito. Simplesmente a fita arrancou fora o decalque, já envernizado, já polido, uma coisa que até então nunca tinha ocorrido comigo. No início eu pensei que ia ser um caso de repintura, mas aí eu retirei os decalques, as pontas de decalques que ainda estavam soltas, cobri a parte que estava boa, que eu reparei que não teve problema com a fita, e fiz o reparo primeiramente da tinta, né? Quer dizer, eu lixei aquela parte, infelizmente eu perdi essas imagens, a máquina travou, não sei se a bateria é fraca, o que foi, mas basicamente foi lixar, eu envelopei e fiz a máscara do local da onde eu ia fazer o reparo, né? No caso, como aqui é branco, recoloquei o poliéster branco, e enquanto eu pensava o que poderia ter ocorrido, ocasionado isso. E eu imaginei o seguinte, tenho a impressão
que a quantidade de verniz que eu coloquei do lado esquerdo não foi a mesma quantidade de verniz que eu coloquei no lado direito. Com o polimento, a espessura de verniz era bem menor. Quando eu puxei a fita, esse verniz não segurou mais na tinta base e veio junto. Uma vez refeita a pintura, o procedimento é o mesmo, você vai fazer uma leve lixada e vai recolocar o decalque. Uma dica interessante, que eu não falei nos vídeos anteriores sobre decalque caseiro, são tantos pequenos detalhes, tantas coisinhas que pode ter me falhado isso. Quando você está cortando um decalque caseiro, você não muda a direção do corte no decalque. Ou seja, se você vai fazendo uma curva, quando essa curva termina, você termina o corte ali e retoma a próxima curva com um corte novo. Você não tenta emendar tudo num corte só, porque senão você pode criar uma pequena fissura na linha do plástico do decalque e a água entrar por essa fissura, manchar o seu decalque. A recolocação do decalque, como ele tem uma curvatura meia chatinha de ser feita, eu coloquei um amaciante de decalque como base e com o pincel eu fui dando a forma original que teria o decalque nessa peça. Uma vez reaplicado o decalque, eu recriei as máscaras e reinvernizei aquela área. Dessa vez, utilizando as 3 camadas. Eu tenho a impressão que o que aconteceu é que a segunda camada ficou tão boa que eu não dei a terceira camada. E na hora de fazer o polimento, essa parte ficou muito fininha e não aguentou o puxão da fita. Dessa vez está tudo legal, o conserto ficou perfeito. Então, caso aconteça algo parecido contigo, a repintura é a última das últimas ações que você deve fazer. Se você conseguir salvar a sua peça, tanto melhor. Então, assim ficou a S10 já a um passo da montagem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que o coração do dono não tenha pulado fora, mas olha, está perfeita, não se preocupe. E aí, com vocês, a S10.